Olá, meus irmãos, uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Que a bênção do nosso Deus repouse sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, de uma forma muito especial. Gostaria nesse momento de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor para a nossa reflexão no culto de oração que nós teremos com as nossas famílias. Texto de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8, nós faremos então essa leitura a partir desse momento. Então, assim diz a palavra do Senhor aos nossos corações, em Êxodo, capítulo 17, versos 8 em diante. Assim diz então a palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Essa narrativa bíblica nos traz um ensinamento muito prático no que diz respeito a uma peleja, a uma batalha, um combate literalmente que acontecera contra o exército de Israel pelo exército de Amaleque. Então essa peleja sucede, essa peleja acontece, e aqui eu quero tirar com os irmãos algumas direções para a nossa vida, pensando num contexto realmente de oração, onde nós vamos perceber algumas direções, alguns comportamentos aqui no texto. E isso vai nos levar a entender e também a percebermos no texto um comportamento de intercessão de Moisés a favor do povo de Israel, ou melhor, a favor do exército de Israel que estava na peleja contra o exército de Amaleque. Então, meus irmãos, quando lemos esse texto, esses versos que acabei de ler com os irmãos, nós precisamos nos atentar para aquilo que está acontecendo no texto. Realmente, uma peleja. E aí eu quero, claro, trazer para nós aqui o pensamento no que diz respeito de uma peleja espiritual, de uma peleja também no que diz respeito no campo da oração. E a partir desse momento nós vamos realmente estarmos pensando sobre parceiros de oração. Aqueles que vão se colocar à nossa volta, aqueles que vão se colocar à nossa disposição, para juntos unirmos forças em oração. É bem verdade que nesse momento de isolamento nós teremos os nossos parceiros de oração, e isso diz respeito aos membros da nossa família. Estes, principalmente para este momento, realmente os nossos parceiros de oração. Pois bem, o texto sagrado nos traz essa perspectiva, também focando para um lado de intercessão, onde nós vemos aqui a respeito do comportamento de Moisés, de Arão e Ur. O texto no versículo 10 já nos traz à tona a respeito do comportamento deles quando a peleja já se inicia no campo de batalha em Refidim. Versículo 10 diz assim: fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Percebemos já que eles, tanto Moisés como Arão e Ur, eles subiram acima do outeiro, isto é, a um lugar privilegiado para ter uma visão toda privilegiada em relação à peleja que estava acontecendo entre o exército de Israel e entre o exército dos amalequitas. Então, primeiramente, nós vamos perceber que eles escolhem, eles se atentam para um lugar estratégico para ali estar, e daquele lugar passar a interceder a favor
do exército de Israel nessa peleja. E aí o versículo 11 diz para nós: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. O que nós percebemos aqui no texto, irmãos, esse simples ato dentro desse texto e desse contexto de peleja, que Moisés levantava a sua mão. Isso nos faz pensar, como muitos estudiosos jogam a luz também para este pensamento, que nesse momento Moisés estava com o bordão de Deus em suas mãos, e que ele levantava as suas mãos aos céus como um ato de interceder a favor do exército de Israel nessa peleja. Então este ato que nós percebemos aqui no versículo 11 é muito claro para nós, e diz: quando porém ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Moisés estava com suas mãos levantadas aos céus, e aqui pelo ponto que ele estava de forma estratégica intercedendo a favor de Israel, o texto diz que quando suas mãos estavam ao alto, quando suas mãos estavam voltadas para os céus, nesse momento o exército de Israel estava prevalecendo contra os amalequitas. Todavia, meus irmãos, quando Moisés abaixava suas mãos, o exército de Israel prevalecia contra Amaleque. E aqui já nos cabe uma boa aplicação para nós. Meus amados, nos momentos de peleja, nos momentos de combate em que nós estamos enfrentando, nós devemos manter sempre os nossos olhos fitos no Senhor. Precisamos estar com nossos corações voltados inteiramente para o Senhor. Precisamos estar com as nossas mentes voltadas para o Senhor e sem ter nenhum outro pensamento que nos possa desviar do foco de oração. E também os nossos joelhos, seja eles do nosso coração ou mesmo do nosso corpo físico, devem estar inclinados em todo o tempo diante do Senhor, para que possamos estar nessa peleja no sentido de buscarmos em Deus força, no sentido de buscarmos em Deus graça, favor, vigor para continuarmos em oração. Isso também nos traz um ensinamento de perseverança, de continuarmos constantemente orando, porque estamos em uma peleja. É bem verdade que o momento que todos nós estamos passando, que estamos experimentando, que estamos realmente dentro de uma peleja que não é de forma alguma contra um exército que está com espadas, com escudos, com lanças, como estava o exército de Amaleque contra o exército de Israel. Nós temos o nosso adversário hoje que diz respeito a uma pandemia, a um vírus cruel que tem, de fato, tragado muitas vidas. E, de alguma forma, esta situação tem nos paralisado, no sentido de nós não estarmos juntos, no sentido de nós não estarmos unindo forças visivelmente em um ajuntamento solene na igreja. Então nós temos sim um adversário invisível. E contra esse adversário não adianta usar espada, não adianta usar escudo, não adianta usar lanças. Devemos usar sim a intercessão. Orarmos para que Deus desperte o nosso coração, o coração da sua igreja, a se colocar na brecha diante dessa situação horrenda e terrível que todos nós estamos enfrentando e que estamos passando por ela também. Mas que possamos estar atentos de estarmos em uma posição de intercessão, em uma posição de oração e de estarmos realmente buscando recursos e forças em Deus para passarmos, irmãos, ileso e para que possamos realmente também termos a vitória que vem do Senhor mediante tal situação. O texto sagrado nos faz pensar também, olhando para a continuação do versículo que diz assim no versículo 12, ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso lá no versículo 11 nos leva a entender porque ora suas mãos estavam levantadas e ora suas mãos estavam baixadas. Versículo 12 ainda, ora as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou, Arão e Hur,
sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Arão e Hur, nós percebemos no versículo 12 que eles tiveram uma visão de uma forma muito coerente com aquilo que estava acontecendo. Olhando para o líder Moisés, que era o líder do povo de Israel, que estava numa peleja, intercedendo a favor do exército de Israel. Arão e Hur, por sua vez, estava ali como ponto de apoio. Eles subiram ao monte juntamente com Moisés para estar auxiliando o seu líder, aqui Moisés. E eles perceberam e tiveram a sensibilidade e tiveram o tato também de olharem para o seu líder Moisés e perceberem que suas mãos estavam cansadas e ele não mais conseguia mantê-las prontamente ao alto para interceder a favor do exército de Israel. Esses homens fazem algo muito nobre, eles pegam uma pedra, punham ao lado de Moisés para que ele se assentasse nela, e assim ele o fez. E o texto sagrado que diz que não somente eles tomaram esta pedra e a puseram debaixo dele para que ele se sentasse, eles foram muito mais além. Eles não fizeram apenas um serviço e depois se manter ao lado para ver qual seria o comportamento de Moisés. O texto sagrado nos mostra a sensibilidade espiritual, a visão ampla de Arão e Hur em relação a esta peleja e ao líder que estava intercedendo para o exército de Israel diante do Senhor. O texto diz: Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Então nós percebemos que Arão e Hur, eles eram parceiros de intercessão de Moisés. Esses dois parceiros de intercessão nos traz à tona aqui, irmãos, o gesto, o ato nobre que eles tiveram para com Moisés. Cada um levanta uma das mãos de Moisés para que ele mantivesse sua mão erguida, firme, para que continuasse intercedendo a favor do exército de Israel nessa peleja contra os amalequitas. E quando nós percebemos este ato, irmãos, nós devemos sim fazer esta boa aplicação, saudável aplicação, no sentido de Arão e Hur serem dois parceiros fiéis a Moisés nesta peleja, neste momento de interceder a favor do exército de Israel. Irmãos, como é maravilhoso, como é nobre, como é algo extraordinário nós olharmos para o texto, lermos um texto como esse e percebermos que o seu líder está intercedendo, e logo nós percebemos que os seus liderados tomam a posição para serem apoio, para serem parceiros de oração, de intercessão nesse momento. Agora há pouco eu disse que nós realmente precisamos entender que temos os nossos parceiros de oração, e isso se limita neste momento aos membros da nossa família, aos nossos irmãos em Cristo que estão conosco dentro do nosso lar. Esses são os nossos parceiros de oração nesse momento. É a minha esposa. E aí na sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus sobrinhos, enfim, aqueles que estão à sua volta nesse momento. Eles são os seus parceiros de oração, porque nós estamos passando por um momento em que todos possam entender que devem ter um comportamento louvável diante de Deus, de estarmos intercedendo uns pelos outros, intercedendo por esta peleja invisível, intercedendo por esse caos, intercedendo por essa situação que tem ceifado vidas, intercedendo pelas famílias, intercedendo pela igreja, intercedendo para que não venhamos perder o ânimo, intercedendo para que muitos não venham perder a sua motivação no Senhor, para que não percam de forma alguma as esperanças no Senhor. Meus amados, em uma peleja não se tem uma hora marcada diante do nosso conhecimento, a que hora ela vai se estabelecer, a que hora terá o seu fim, a que hora nós vamos levantar a bandeira da vitória. Mas a grande verdade é que quando isso não traz para nós tal conhecimento do seu término, nós devemos continuar em oração, em intercessão,
pelas nossas vidas, pela nossa família, pela igreja, pelo nosso país, pelas nossas autoridades, pelo mundo que enfrenta um caos absurdo. E aí nós precisamos ter esse comportamento de Arão e Hur. Meus amados, você que está com sua família nesse momento, saiba que todos os membros que estão ao seu lado, todos eles devem ter um papel nobre como tiveram Arão e Hur nesse momento. Ter sensibilidade, ter visão, ter tato, coragem, perseverança para estar junto. No momento de intercessão, no momento de oração, seja na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, seja os momentos em que a família está se reunindo para interceder a favor do nosso país, a favor da igreja, a favor da nossa irmandade, a favor do nosso povo. Olhamos para o texto sagrado e nós percebemos que aqui havia uma peleja física, uma peleja contra um exército muito forte, muito poderoso, os amalequitas. E o texto nos mostra que esses homens, principalmente na pessoa de Moisés, estavam intercedendo a favor do exército de Israel. Por sua vez, nós percebemos que Moisés ficou cansado com seus braços levantados aos céus, intercedendo a favor do exército de Israel. E logo se cansa, e ao se cansar, entra em ação Arão e Hur, com a sensibilidade na sua visão e na sua postura espiritual, na postura de ambos. E aí nós percebemos que eles se colocam como colunas de apoio de Moisés. E eles entram literalmente nesta peleja a favor do seu líder, e aí diretamente a favor do exército de Israel, porque eles estão sendo apoio para que Moisés continuasse com suas mãos levantadas, para que o exército de Israel prevalecesse para a glória de Deus. Irmãos, que nós possamos achar no nosso meio muitos Arãos e Hur, para que eles sejam realmente aqueles que estarão juntamente conosco na peleja, orando, intercedendo. Este é o momento em que nós estamos passando, enfrentando, experimentando nesses dias. Precisamos de parceiros de oração, como tinha Moisés, Arão e Hur. Nós precisamos ter os nossos nesses dias presentes, nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. O texto sagrado nos leva a uma leitura e nos faz enxergar que assim prevalecia o exército de Israel contra o exército dos amalequitas, mediante esse comportamento intercessório de Moisés, de Arão e Hur. E o texto termina dizendo: assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, ou seja, altas horas, até o romper, até o pôr do sol, não é? Até chegar-se à noite, assim por diante, e a peleja ia se dando, ia correndo, e assim sucedia. O versículo 13 nos mostra qual foi o fim desta peleja. E Josué desbaratou a Amaleque, a seu povo, a fio de espada. Então, irmãos, até o pôr do sol, Moisés, Arão e Hur estavam intercedendo a favor do exército de Israel, e o texto sagrado nos diz que Josué, juntamente com o exército, desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Eles prevaleceram, eles ganharam esta batalha, não somente pela habilidade, pela destreza que eles tinham com a espada em punho, mas porque também Moisés estava intercedendo justamente com Arão e Hur para que o exército de Israel prevalecesse. E aí nós vimos que Deus entrou em ação mediante o ato nobre, o comportamento intercessor de Moisés, Arão e Hur. Meus amados, nós precisamos ter também alguns desses homens que têm esse comportamento, mulheres, irmãs em Cristo, que têm o comportamento de Arão e Hur mediante esta peleja. A peleja que nós estamos passando é de todos, e todos devem estar participando, todos devem estar nesse campo de peleja, nesse campo de combate, nesse campo de batalha, aonde a nossa arma, ela é espiritual, ela é a oração, ela é a intercessão, que nós faremos diante do Senhor. E assim devemos fazer para o nosso próprio bem, para o bem do nosso povo e para o bem do nosso país também. Meus amados, que Deus ache em nós
um comportamento que teve Arão, que teve Ur, para sermos colunas, para sermos ponto de apoio, e para juntos com aqueles que já estão intercedendo e estão orando, possamos nos apresentar, possamos nos colocar ao lado desses, e juntos, meus amados, unirmos forças de oração, e orarmos contra o nosso adversário. E este invisível, e este tem um nome, e este é, sem dúvida alguma, essa pandemia, essa epidemia no nosso país, e precisamos orar, porque tem devastado o Brasil e o mundo de uma forma muito brutal. Meus amados, oremos uns pelos outros, unamos forças, mesmo você na sua casa e eu aqui na minha, para que sejamos vitoriosos e para que tenhamos a bênção e a direção de Deus nesse tempo presente. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos desperte para que possamos orar hoje, amanhã e sempre. Sejamos parceiros de intercessão para a glória de Deus. Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém.